Quando cavamos um simples buraco na areia úmida de uma praia, o resultado é sempre o mesmo. Em poucos segundos, as paredes desmoronam e a água invade o espaço, preenchendo o vazio. Esse fenômeno simples, que parece inofensivo em pequena escala, é o maior pesadelo da engenharia moderna quando a escala é multiplicada por milhares de vezes. Escavar um abismo de 50 metros de profundidade no coração de uma metrópole, cercado por arranha-céus de milhares de toneladas, exige enfrentar um inimigo invisível e implacável. Sob os nossos pés, existe um oceano silencioso de água subterrânea, exercendo uma pressão constante em todas as direções. Ignorar essa força por um único segundo significa assistir a um colapso catastrófico, onde a terra e a água engolem máquinas gigantescas, estruturas de aço e trabalhadores em questão de minutos. A engenharia de megaconstruções não se resume a erguer estruturas em direção ao céu. O verdadeiro desafio, quase sempre oculto aos olhos do público, ocorre abaixo da linha do solo. Para que uma ponte cruze um abismo, para que um metrô passe por baixo de um rio, ou para que um arranha-céu resista aos ventos mais fortes, é preciso descer até as profundezas da terra. Mas o subsolo não é um bloco sólido e cooperativo. Ele é um sistema dinâmico de rochas fraturadas, areia movediça e, acima de tudo, água sob extrema pressão hidrostática. À medida que os engenheiros escavam mais fundo, a pressão da água aumenta exponencialmente. Cada metro de profundidade adiciona 1 tonelada de força por metro quadrado contra as paredes da escavação. O desafio parece impossível, como manter um vazio colossal seco, estável e seguro, quando a própria natureza está tentando esmagá-lo de fora para dentro. Neste cenário de forças brutas, a engenharia civil desenvolveu métodos que desafiam a lógica física comum, transformando fluidos em barreiras sólidas e usando o próprio peso dos elementos para vencer a batalha subterrânea. A primeira linha de defesa contra o colapso de uma escavação profunda é a criação de uma barreira física antes mesmo que a terra interna comece a ser removida. Se tentarmos simplesmente cavar um grande poço em solo saturado de água, as paredes vão desmoronar imediatamente devido à falta de suporte lateral. Para evitar isso, os engenheiros utilizam uma técnica altamente especializada conhecida como parede diafragma. O processo começa com escavadeiras mecânicas de alta precisão, equipadas com garras pesadas conhecidas como clamshells, ou fresas rotativas gigantescas que cortam o solo em trincheiras estreitas e profundas. Mas à medida que a máquina remove a terra, a trincheira aberta deveria desmoronar sob o peso do solo ao redor. O segredo para evitar isso é o uso de um fluido estabilizador, geralmente uma mistura de água com argila bentonítica. Essa lama de bentonita possui uma propriedade física única. Ela é extremamente densa e viscosa. Quando preenche a trincheira, a lama exerce uma pressão hidrostática contra as paredes de terra maior do que a pressão da água subterrânea e do próprio solo adjacente. Além disso, a argila cria uma película impermeável nas paredes da trincheira, impedindo que a água do subsolo penetre na escavação. Com a trincheira cheia desse fluido denso, os operários descem imensas gaiolas de aço estrutural diretamente na lama. Em seguida, o concreto líquido é bombeado a partir do fundo da trincheira através de tubos especiais. Como o concreto é muito mais denso que a lama bentonítica, ele empurra o fluido argiloso para cima, preenchendo todo o espaço e criando uma parede de concreto armado sólida e contínua no subsolo. Somente após a cura completa desse anel de concreto é que a escavação interna pode finalmente começar. No entanto, construir as paredes externas é apenas o início do problema.
À medida que as escavadeiras começam a remover a terra de dentro do perímetro, protegido pelas paredes diafragma, um novo perigo físico começa a se acumular no fundo do poço. Esse fenômeno é conhecido na mecânica dos solos como sifonamento ou blowout. Quando a terra de dentro da escavação é removida, o peso que antes pressionava o fundo do poço desaparece. No entanto, a água subterrânea do lado de fora das paredes continua, exercendo uma pressão tremenda para baixo e para os lados. Essa água tenta encontrar o caminho de menor resistência para aliviar a pressão acumulada. Esse caminho é, inevitavelmente, o fundo da escavação. Se a camada de solo no fundo do poço for muito permeável ou fina, a pressão da água subterrânea empurra a água para cima através dos poros da terra. À medida que a água sobe com força, ela arrasta as partículas de solo com ela. O que era solo firme de repente perde toda a sua resistência e se transforma em uma areia movediça fervilhante. Em casos extremos, o fundo da escavação literalmente explode para cima, inundando o poço em questão de segundos com milhares de toneladas de lama e água, destruindo qualquer equipamento ou estrutura no caminho. Para evitar esse desastre invisível, os engenheiros precisam calcular com precisão o equilíbrio de pressões ou adotar medidas extremas, como injetar cimento sob alta pressão no fundo do poço para criar uma laje tampão impermeável antes de remover a terra. Há momentos em que o volume de água subterrânea e a fragilidade do solo são tão extremos que tentar manter o poço seco durante a escavação é uma decisão perigosa demais. É aqui que ocorre uma das maiores reviravoltas da engenharia de fundações, a decisão de escavar debaixo d'água. Em vez de bombear a água para fora do poço à medida que cavam, os engenheiros permitem que o poço fique completamente inundado. Ao manter o nível da água dentro da escavação igual ou ligeiramente superior ao nível do lençol freático externo, as pressões hidrostáticas interna e externa se igualam. Não há risco de sifonamento, não há risco de colapso das paredes e o solo no fundo permanece perfeitamente estável. Máquinas pesadas operadas remotamente trabalham às cegas, submersas na água barrenta, removendo a terra do fundo do abismo. Uma vez atingida a profundidade desejada, mergulhadores profissionais ou sistemas de monitoramento ultrassônico inspecionam o fundo do poço. O desafio agora passa a ser outro, como concretar uma base sólida sob dezenas de metros de água sem que o cimento seja lavado e diluído. A solução é o método do tubo tremonha. Um tubo longo é descido até o fundo do poço e o concreto é despejado continuamente através dele. O tubo permanece sempre submerso dentro da própria massa de concreto fresco que está sendo depositada. Dessa forma, o concreto novo empurra o concreto antigo e a água para cima, sem entrar em contato direto com o fluxo de água, criando uma laje de fundação maciça e perfeitamente curada sob a água. Só depois que essa laje gigante de concreto ganha resistência e veda completamente o fundo do poço, é que a água interna é finalmente bombeada para fora, revelando um espaço de trabalho seco e seguro, cercado por forças brutas que agora estão devidamente bloqueadas. Em solos extremamente instáveis, onde nem mesmo as paredes diafragma ou a concretagem subaquática são viáveis devido à presença de correntes de água subterrânea que lavariam o cimento antes da cura, a engenharia recorre a uma solução que parece saída da ficção científica: o congelamento do solo. Essa técnica transforma temporariamente a água subterrânea, que antes era a maior inimiga da obra, na própria estrutura de suporte.
os engenheiros perfuram dezenas de poços verticais ao redor da área a ser escavada e inserem tubos concêntricos de aço. Através desses tubos, é circulada uma salmoura extremamente fria, geralmente a temperaturas inferiores a 30 graus Celsius negativos, ou até mesmo nitrogênio líquido em casos de extrema urgência. À medida que o fluido gelado circula, ele absorve o calor do solo ao redor. A água presente nos poros da terra começa a congelar, expandindo-se e unindo as partículas de solo em um bloco sólido de gelo e rocha. Em poucas semanas, uma barreira de gelo contínua, extremamente resistente e totalmente impermeável, é formada ao redor da área de trabalho. Sob a proteção dessa muralha congelada, os trabalhadores podem escavar poços profundos com total segurança, sem temer a invasão de água ou o desmoronamento das paredes. No entanto, essa técnica exige um controle de temperatura rigoroso e ininterrupto. Se o sistema de refrigeração falhar por um período prolongado, o gelo começa a derreter e a barreira estrutural perde sua força, ameaçando desabar sob a pressão da terra quente ao redor. A tensão de uma megaconstrução subterrânea não termina quando a escavação está concluída e o edifício começa a subir. Na verdade, um dos maiores desafios físicos começa justamente quando a estrutura está pronta. Esse desafio é governado pelo princípio de Arquimedes, o mesmo que faz com que navios gigantescos flutuem no oceano. Uma estrutura subterrânea profunda, como um estacionamento de vários subsolos ou uma estação de metrô, desloca uma quantidade imensa de terra e água. O volume vazio criado dentro do solo gera uma força de empuxo colossal para cima. Se o peso próprio da estrutura não for maior do que a força da água subterrânea tentando empurrá-la para fora do chão, o edifício inteiro começará a subir lentamente, como se fosse um navio de concreto flutuando na terra úmida. Esse movimento de subida, mesmo que de poucos centímetros, é suficiente para estraçalhar conexões de tubulações, rachar paredes estruturais e condenar permanentemente a obra. Para combate essa força de flutuação invisível, os engenheiros utilizam estacas de tração. Essas estacas não servem para apoiar o peso do prédio para baixo, mas sim para ancorar a estrutura profundamente na rocha firme do subsolo, funcionando como ganchos gigantescos que prendem o edifício ao centro da terra, impedindo que ele seja ejetado pela pressão da água subterrânea. Cada túnel por onde passamos, cada subsolo de arranha-céu que visitamos e cada fundação de grande ponte que cruzamos representa uma vitória silenciosa em uma guerra constante contra as forças da física e da geologia. Abaixo do concreto seco e das luzes brilhantes das nossas cidades, as paredes de concreto armado continuam sofrendo a pressão implacável de milhares de toneladas de água subterrânea a cada segundo. A engenharia impossível não tenta destruir essas forças da natureza, pois sabe que isso é impossível. Em vez disso, ela aprende a ler o comportamento do solo, a controlar as pressões físicas e a usar as próprias características da água e da gravidade para criar estruturas que permanecem de pé, estáveis e seguras, desafiando os limites do que parecia habitável.